Olá, olha essa questão da FUVEST 2023, questão 89. É uma questão elaborada, uma questão difícil de entender, né, de traduzir isso para uma linguagem simples, mas não tão difícil de resolver, tá? Olha só, basicamente considere a região A, sendo que a região A é representada por módulo de x mais módulo de y menor ou igual a 1. Se fosse simplesmente igual, seria esse contorno aqui, né? Quando é menor ou igual, ele inclui essa região interna também, certo? E isso aqui é um quadrado, né? Basicamente é um losango ou um quadrado. E se aqui é 1 por 1, então significa que essa diagonal aqui vale raiz de 2, certo? Porque basicamente a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Se você tiver um quadradinho em que o lado vale L, a diagonal dele vai ser L raiz de 2. Então, se o lado for 1, né, por exemplo, aqui vale 1, aqui vale 1, ali vai ter que ser raiz de 2. Então, isso já facilita bastante para a nossa resolução. E aí ele fala assim, ó, a região B é uma região da forma x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual que 1. Isso aqui é uma circunferência, né? Se a gente olhar só para igualdade. Quando ele pega maior, ele está pegando também a região externa à circunferência. Bem, onde que essa circunferência vai estar? Então, primeiro, ó, deixa eu só apagar esse raiz de 2, vou anotar aqui, ó. Primeiro, o que que a gente faz? Marca o centro dessa circunferência. O centro, ó, é x igual a menos 1 e y igual a 0. Então, o centro da circunferência estaria aqui. Além disso, o raio dela, a princípio, seria 1, né? Se a gente considerar o raio igual a 1, né? E aí, basicamente, isso daqui nos daria um círculo. Vou tentar representar ele aqui, mais ou menos assim, né? Ó, um círculo de raio 1, ok? Então, mais ou menos aqui. Bem, o que que seria a região agora maior ou igual a 1? Bem, é toda essa região externa aqui, né? Tipo, tudo que está fora do círculo. E aí ele quer saber a área da região A intersecção B. Então, basicamente, o que tem em comum entre a região A, que é esse quadrado, e a região B, que é basicamente toda a região externa a esse círculo. Ou seja, ele quer que a gente calcule essa área aqui, né? Que eu estou pintando em amarelo. É isso que a questão quer. Então, traduzindo para uma linguagem mais simples, fala assim, né? Calcule essa área. Como que a gente vai calcular isso daqui, gente? Ó, primeiro, eu particularmente acho mais fácil a gente calcular a área do quadrado todo e subtrair esse pedacinho aqui, ó. Por quê? Esse pedaço não é tão difícil de calcular. A área do quadrado é simples de calcular, né? É só fazer lado ao quadrado. E esse pedacinho, se você notar, aqui vai ser um ângulo de 90 graus, então ele é um quarto de um círculo. E esse círculo, ele vai ter raio 1, né? Porque a distância daqui até aqui é 1. Então, ó, essa distância que eu vou marcar aqui é 1, que é o raio do círculo. E aí eu sei que esse pedacinho em amarelo, ele vai ser um quarto do círculo, porque ali é um ângulo de 90 graus. E o círculo inteiro é 360 graus, né? Então 90 é um quarto. Então vamos lá. Então vamos calcular essa área. A área do quadrado, então, tudo isso daqui seria raiz de 2 elevado ao quadrado, né? Já que seria lado ao quadrado. Aí menos a área do círculo. No caso, a área de um quarto do círculo, né? Então a gente vai reduzir um pouco, fazer o seguinte, ó. Π vezes r ao quadrado é a área do círculo. Só que a gente vai ter que dividir isso aqui por 4, já que vai ser um quarto. E o raio é 1, né? Então no lugar do raio a gente coloca 1. Então vai ficar π vezes 1 ao quadrado dividido por 4. Certo? E aí pronto, gente, ó, já chegamos na resposta. É mais difícil entender e interpretar o problema do que resolver propriamente. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2, né? Aí 1 ao quadrado é 1, então menos π vezes 1, que é π dividido por 4. E pronto, essa já é a alternativa A. E aí, fechou. Beleza?